Segundo o jornal americano Washington Post, as forças armadas israelenses planejam invadir a faixa de Gaza nas próximas 48 horas. O mundo está assustado e apreensivo com o que está acontecendo no território israelense, no território palestino. De 1.000 pessoas, de acordo com as autoridades. Em Israel, ao menos 700 pessoas foram mortas e outras 2.048 ficaram feridas, segundo a imprensa local. Já na faixa de Gaza, 313 pessoas, incluindo 20 crianças, morreram e outras 2.000 ficaram feridas. A guerra entre israelenses e palestinos, além de ser muito antiga, se agrava muito mais no reinado de Salomão, filho de Davi, da tribo de Judá. Na verdade, foi ele quem acirrou a divisão das tribos hebraicas, pois, desde quando Davi, seu pai, dividia o reino com o rei Isbosete, filho de Saul, ambos se respeitavam e se admiravam entre si. Embora eles reinavam sobre diferentes partes de Israel, Davi e Isbosete não tinham rivalidades pessoais entre si. Muito pelo contrário, Davi dava testemunha de que Isbosete era um homem bom, justo e honrado. Foram os generais de ambos que acabaram por se enredarem em uma guerra que teve um final trágico. Mas Davi e Isbosete nunca guerrearam um contra o outro. O início do reinado do rei Salomão foi muito bom, mas ao longo de seu reinado, ele escolheu ser um mau rei, pois seu coração desviou-se dos caminhos do Senhor seu Deus, possuindo 700 esposas e 300 concubinas. 1 Reis 11, versículo 3. E Salomão seguiu a outros deuses, sendo um idólatra, herege, apóstata da fé, seguindo a deusa Astarote, deusa dos Sidônios, o deus Milcom, deus dos Amonitas, o deus Quemós, deus dos Moabitas, o deus Moloque, deus dos Amonitas e etc. Tudo isso está registrado em 1 Reis, capítulo 11, do 4 a 8, e 1 Reis, capítulo 11, versículo 33. Com tamanha traição da parte de Salomão, o Senhor Deus se irrita com o rei, porquanto o mesmo desviara seu coração do Senhor Deus de Israel. 1 Reis 11, versículo 9. Com isso, o reino seria então dividido por conta da desobediência e burrice de Salomão. 1 Reis 11, versículo 13 e 1 Reis 11, versículo 31. E seu reino pacífico experimentou um sério período de guerra por conta do rei Hadad de Edom, 1 Reis 11, 14, e por conta também de Jeroboão, filho de Nebate, da terra de Efrata, 1 Reis 11, versículo 26. Isto sem contar que as pessoas, em sua maioria, não gostaram do reinado de Salomão. Eles queriam que algum membro da família de Saul reinasse no lugar de Salomão. E por conta disso, as tribos se dividiram. E além de ser um péssimo rei, Salomão foi um bruxo, mago, feiticeiro, adivinhador, necromante, ocultista, adivinho, prognosticador, agoureiro, além de ter usado sua, entre aspas, inteligência e fortuna para adorar a Belzebu. Salomão fazia sacrifícios humanos para o deus Moloque, Milcom, Quemós e etc. Além de ser inimigo da própria nação de Israel, pelo menos a sua maioria, que serão no futuro as 10 tribos, Salomão automaticamente transformou-se em inimigo de Deus. Neste ponto, os povos estavam absolutamente divididos. O que era meio que oculto entre o reinado de Davi e um pouco do reinado de Isbosete agravou-se muito mais e ficou muito mais aparente no péssimo reinado do rei Salomão. O reino até poderia continuar unido se Roboão, filho de Salomão, não escolhesse ser mau igualmente
fora seu pai. Mas ele escolheu ser mais maléfico de que seu pai. Está escrito: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis, capítulo 12, versículo 14. Com isto, o que já estava muito aparente ficou oficial no reinado de Roboão. E o reino dos hebreus se dividiu, ficando o reino do sul com 2 tribos, que eram Judá e Benjamim, tendo Jerusalém como capital. E o reino do norte ficou com as outras 10 tribos, tornando-se o reino de Israel, tendo Samaria como capital. O reino de Israel, ao todo, teve 19 reis, iniciando no ano 930 a.C. até o ano 722 a.C. Lembrando que estas datas são datas aproximadas, não são datas oficiais. E tendo, portanto, 212 anos. O primeiro rei de Israel foi o rei Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão era da tribo de Efraim. Ele reinou sobre Israel durante 22 anos, tendo o templo sagrado no monte Gerizim. O reino de Israel tinha o seu templo sagrado, que ficava no monte Gerizim. João 4, versículo 20. O último rei de Israel foi o rei Oséias, filho de Elá. Ele chegou ao trono após assassinar o rei Peca, ou Faceia. O rei Oséias reinou durante 9 anos, e ao fim do qual o rei Salmanasser V da Assíria conquistou o seu reino, deportando uma grande parte dos seus habitantes para a Síria e também para a Média. Salmanasser destruiu o templo de Israel que ficava no monte Gerizim. Este é o cativeiro de Israel. O último rei de Jerusalém foi o rei Zedequias. O rei Zedequias viu seus filhos serem presos, torturados e mortos na sua frente. Ele foi preso, algemado e cegado. O rei foi levado como prisioneiro para a capital do reinado caldeu, que era a cidade de Babel. O rei Zedequias morreu preso e humilhado no ano 586 a.C. Lembrando que estas datas são datas aproximadas. A capital do reino de Judá era Jerusalém, tendo o templo sagrado no Monte Moriá. Nabucodonosor mandou queimar toda Jerusalém. Ele destruiu o templo sagrado que ficava no Monte Moriá e destruiu também toda Jerusalém, deixando todo o país em ruínas. Este é o cativeiro de Judá. Em nenhum ponto a guerra entre Israel e Palestina é uma guerra entre árabes e judeus, pois todos estes povos são hebreus. Eles pertencem à mesma família, eles pertencem às 12 tribos de Israel. Não é uma guerra entre árabes e judeus, e sim uma guerra entre hebreus versus hebreus. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.